Começa agora o Narrativo. E hoje vamos contar várias histórias de como nasceram várias histórias com Dennis Nilsen. E olha, foi difícil escolher um projeto do portfólio desse roteirista pra gente mostrar, porque são muitos. E de tão generoso que ele foi, resolvemos focar nos processos criativos e mostrar como acontece a estruturação dos projetos fase a fase, do brainstorm até o roteiro. Vem com a gente? Dennis, muito bem-vindo. Obrigada mesmo por estar aqui com a gente hoje. Tô bem ansiosa para mergulhar mesmo em todos esses projetos e esses processos também, né? Com certeza. Obrigado por ter aceitado o convite. Valeu vocês por chamarem a gente. E aí, para começar, então, a gente sempre pede pro convidado se descrever um pouquinho, assim. Conta um pouquinho sobre você. Como você chegou até aqui. É a parte mais difícil. Escrito. É a parte mais difícil, assumo. Ai, cara. Bom, meu nome é Dennis Nilsen, né? Não confundir com o assassino serial escocês dos anos 80. É real isso. Então, não, é verdade, é foda isso, porque você dá... Pode falar foda, né? Pode. Pode. Não, você dá um Google no meu nome achando que, legal, esse projeto agora vai dar... Não, cara, não passa o assassino serial. Não adianta o que eu faça. Não adianta colocar um site no ar escrito Dennis Nilsen, roteirista, criativo, Dennis Nilsen, não vários serial sites. killer. Não serial Cara, killer. não dá. Tipo, tô pensando aqui, se você ganhasse um Oscar, não ia dar mesmo assim. Eu acho que o serial killer ia aparecer primeiro. Então, cara. Porque as pessoas gostam, ranqueamento, de true crime. né? A não ser que As pessoas você seja um serial killer melhor que ele. Eu pensei em escrever sobre o Dennis Nilsen, escrito por Dennis Nilsen. Nossa, uma mas ainda, metanarrativa ótima. Esse eu não mandei pra vocês, porque ainda tá em processo. Criou agora, no Tô caso. esperando chegar na quinta vítima pra virar serial, né? Que horror! Gente, não é verdade isso, vai. Pra onde foi Volta essa tudo. apresentação? Esse não é Dennis Nilsen. Quem é, então? Dennis Esse Nilsen? não é o Dennis Nilsen que está aqui. O Dennis Nilsen que está aqui, filho de Marise José Carlos, esposo de Bárbara e irmão de Willie Nilsen. Parece Willie Nelson, né? Sempre achei muito engraçado. Cara, eu sempre quis ser músico. Verdade. Mas eu sou meio ruim músico, né? Aí é um hobby, então. Virou um hobby, assim, né? Eu tentei várias incursões pela música e nunca fui muito bem, mas eu acho que o momento... Sempre gostei, né? Muito de ver filme, série na TV e tal, e eu acho que o momento que coroou um negócio assim, putz, quero fazer isso, quero ver filme, eu lembro que era quando eu assisti... Obviamente, abaixo da idade que deveria ser permitida, né? Quando eu vi Os Bons Companheiros, do Martin Scorsese, passando no canal pago, né? Não deveria ter visto, porque provavelmente tinha 11 anos, não sei quantos anos eu tinha. Eu lembro que começa... Anos 90 podia tudo. Plena manhã do Gugu, você tá preocupado com... Exato! E eu lembro que o filme começa mais ou menos, tem aquela cena, né, traumática, os caras esfaqueando alguém no porta-malas, e aí dá um pause e entra uma narração que diz assim: desde que eu me lembro, eu sempre quis ser um gangster. E eu achei aquilo muito legal, né? Eu achava aquele filme todo muito legal e tal. E aí eu lembro que eu comecei a falar isso na escola, assim, né? Eu quero ser gangster. Mas eu acho que o que não tinha caído ainda na mente do Dennis de 11 anos é que, na verdade, eu não queria ser gangster, né? Eu queria ser, sei lá, cineasta. Eu queria fazer o filme do gangster e não ser o gangster. Mas isso eu fui entender ao longo dos tempos, né? Então, não sei. É o que eu tenho pra dizer hoje. Bom, e desde então tá nos projetos que estão sempre na crista da onda, né? O Dennis tá, além de não ser o assassino e de ser... Deu muito orgulho pros que pais. deu muito Então, orgulho pros pais, né? Mas aí, projetos, Dennis, sim, 3%, Sintonia, Raul Seixas Eu Sou, né? Só pra citar uns poucos mais recentes. Totalmente diferente Sim, do outro, Muito né? diversos, né? Muito legais. Isso, cara, eu acho isso muito legal, assim, ter a oportunidade de trabalhar em tantas coisas tão diversas, todas que me interessam, né, de um lugar, de um jeito ou de outro, mas ao mesmo tempo também, às vezes eu fico muito inseguro pensando, putz, qual desses projetos será que me representa melhor, sabe? Putz, será que você vendo todo esse escopo, parece que eu não tenho voz? Parece que eu não tenho, sabe? Eu vou pra qualquer lado. Putz, eu preciso encontrar minha voz. Mas aí eu entendo que isso também é parte da armadilha do roteirista, né? De nunca se sentir seguro. O criativo
tá muito Porque- nesse lugar, né? Exatamente. Aí você entende que cada um tem sua dor mesmo, né? Tipo, você... Não, mas é verdade, porque Tem. você é uma inspiração, porque você realmente tem muito problema. Minha próxima pergunta ia ser nesse lugar. E aí ele traz isso como uma dor de essa diversidade toda acaba com que às vezes você se sente, né? Não Sim, é uma, sim. você se sente sem um direcionamento ali, né? Uhum. Mas a real é que isso é uma coisa muito sua, né? Uma coisa que talvez não importe tanto para quem tá te contratando, quanto para quem tá te olhando como inspiração. E a minha pergunta é essa, tipo, como esses projetos chegaram até você? Putz, boa pergunta. Acho que das formas mais diversas, assim. O 3%, que acho que foi o primeiro grande, assim, que eu fiz, ele chegou muito de forma pessoal, porque eu já estava trabalhando com o Pedro Aguilera, que é o criador Sim. da série. Desde de antes, a gente escreveu uma série super pequena, assim, né? Que é o Vida de Estagiário. Uma das séries mais odiadas aí do Brasil, porque na época ela costumava passar era da TV Brasil, mas depois da TV Brasil ela foi comprada pelo canal Warner, ainda quando tinha, né, TV Sim. a cabo e tal. E ela passava, eu não lembro se exatamente antes ou exatamente depois de Friends. Uau. Então era um baque. Não, As mas pessoas aí estavam assistindo Friends, aí vinha, sacanagem, tipo, né? cara, uma coisa com um orçamento 518 milhões de vezes menor, e aí não entendiam, então massacravam a série. Assim, compreensivelmente, porque, né, acho que tanto a gente como o roteirista, quanto a direção, quanto a produção, tava tudo aprendendo, fazendo, né? Então tem muita coisa que a gente olha agora e vê, nossa, não acredito que a gente fez isso, que zoado, que errado. Mas, ao mesmo tempo, foi um baita processo de aprendizado. E eu acho que tanto para mim, quanto pro Aguilera, e o Vitor Brandt participou disso também, né? Depois dirigiu, o Arthur Warren estava com a gente também nessa primeira fase. E aí criou-se meio que um grupinho, né? De roteiristas sim. ali meio começando. A gente tinha saído da ECA, não dos mesmos anos, mas de anos parecidos ali. E aí, quando vingou a coisa do 3%, o Pedro me chamou. Aí eu embarquei, lógico, né? A gente tem super afinidade. E, enfim, foi uma viagem aí. Muito legal. E já os outros, assim, surgiram de outras maneiras. Por causa do 3%, eu fui fazer o Sintonia. Porque o 3% teve 4 temporadas. E a 4ª temporada terminou bem quando o Sintonia estava sendo filmado ali. E eles já estavam vendo que ia ser um negócio lá, ia criar um baque, ia ser um sucesso, né? Eles tinham feito a primeira temporada, mas a coisa a dinâmica em sala de roteiro foi um pouco conturbada, assim. Aí eles queriam alguém para ser o chefe de roteiro ali, para chefiar a sala, trocar umas pessoas e tal. Aí a própria Netflix me chamou, me botou lá na 2ª temporada. Era para eu ter feito a 2ª e a 3ª juntas, eu acabei fazendo só a 2ª e saí, também teve a pandemia no meio e tal. E aí também, no meio tempo, acho que eu criei o Rensga Hits, mas enquanto eu estava criando o Rensga Hits, estava escrevendo um longa, na época era um longa do Raul Seixas, para O2, para o Paulo Morelli. Que era o longa do Paulo. Começou como um longa. E aí, quando vingou o Rensga Hits, ia rolar mesmo, a sala o Raul Seixas, Eu Sou, virou, né? Caiu pra minissérie também, porque tava naquele momento meio conturbado de cinema no Brasil e tal. Então foi pego pra ser minissérie, e aí o Paulo me chamou pra ser o chefe de roteiro da minissérie. Por uma questão de afinidade com o tema, eu acabei escolhendo o Raul Seixas e fui ser chefe de roteiro dela, e o Rensga eu acabei não desenvolvendo, apesar de eu ser o criador, né? Muito legal. Então, ou seja, foi teve assim, ali 3, 4 anos em que tudo se conformou no universo. Cara, é meio assim, você fica, tipo isso, uns 3, 4 anos trabalhando em muitos projetos, em muitas frentes diferentes e ao mesmo tempo, mas como cada um desses projetos, ele demora muito tempo, sim, sabe? sim. Esses processos são muito longos. Cara, é que às vezes é isso, você fica 4 anos trabalhando em várias coisas que ninguém vê, aí chega um boom 4 anos depois e tudo que você estava fazendo começa a sair, sabe? Muito legal. Então eu vejo isso acontecendo comigo, assim, agora. E, enfim, é bem legal, mas é meio... Dá uma agonia também, porque, por exemplo, o Raul Seixas é algo que eu comecei a trabalhar em 2018. Uhum. Nossa, pré-pandemia, né? Pré-pandemia, Acho que super ele pré, comentou. assim.
que recebeu os primeiros contatos, algo por ali também. Aí eu lembro de comentar com os amigos, né, empolgado, porque, enfim, sempre fui fã também, né? Queria ser músico. Então já ia falando, que música é? Aí, cara, eu passei, tipo, isso, sabe? Acho que 4 anos falando, fiz a série, fiz Raul Seixas e tal, mas e aí, né? Cadê? Não saiu, tipo, aí eu fico meio, putz, acham que eu tô mentindo, e agora, sabe? Isso deve ser engraçado mesmo, né? No começo do projeto, você tá super apegado e as pessoas são tipo... Ah, legal. E aí depois, quando o projeto vai ao ar, você ainda tá apegado? Porque aí é o momento que as pessoas vão falar, esse aqui mesmo. É legal, mas eu já tô aqui. Como que é isso? Cara, tem um pouco isso, mas tem também uma coisa de... Depende do projeto também, né? Tem projetos que você faz e que no fim das contas... A gente pode falar isso porque isso também não tá no material que eu enviei, mas a passagem de bastão do roteirista para o diretor... Pode dar muito certo, pode dar muito errado. Então, dependendo do projeto, pode ser algo que você se orgulha muito, né, de ter feito e legal, tá na tela, aquilo que eu imaginei, putz, pensava assim mesmo, ou pode ser o oposto. Sim. Então, depende muito do projeto, você volta a se empolgar junto, sabe? Putz, que legal. E aí você volta ficou muito a sua bom, mente nossa. ali, tipo, putz, realmente, tal, que legal. E aí você lembra do processo, vê como ficou, tem as diferenças, mas você consegue embarcar na empolgação, sabe? Mas tem uns que não dá. Tem uns que não acontecem. Não vou citar nomes. Não precisa. Mas que é uma segunda materialização, né? Porque eu acho que tem esse lance de quem tá na sala, quem tá criando os projetos. Você vai materializando, tirando da cabeça, colocando em documentos que a gente já vai abrir, inclusive, porque tem muita coisa aqui pra gente ver. E aí você materializa pela primeira vez, porque a história ela se concebe ali, né? Em equipe, em turno e tal. Aí ela vai se materializar por uma segunda vez, só que aí imageticamente. Sim. E às vezes um pouco diferente, aí, ou totalmente, às vezes, diferente do que você porque aí tinha quem previsto. lê aquilo lê com a sua base, né? Com o seu cabedal. E aí vai filmar, vai dirigir, vai impor também o seu processo criativo ali naquela execução. E acho que é isso que deve dar ruído, né? Pensei esse sentimento, pensei essa forma, pensei essa organização, e aí não tá assim, eu, né, pessoalmente, eu acredito que tudo é questão de diálogo, sabe? Se você tem um diretor participando do processo, assim como eu tive em vários projetos, não necessariamente desde o começo, ou desde o começo, mas desde, sabe, o trabalho do roteirista ali, é isso, é diálogo. Aí ele entra no seu tom, você entra no tom dele, tá tudo certo. O problema é que tem alguns processos em que existe uma interrupção entre o roteirista entregar o trabalho pronto e o diretor pegar o trabalho pronto e transformar em outra coisa, sabe? Sem portões, né? Você entrega aqui, passa ali, segue a vida. Aí essa lacuna, assim, é o que mais gera ruído, assim. É um problema de processo, não é nem do diretor em questão, assim. Às vezes mas enfim, não vou citar nomes. Cara, mas então vamos começar a ver, porque o Denis trouxe pra gente uma lista, assim, né, de processos. Cara, mas não precisa mostrar tudo, mostra o que vocês quiserem. Mas a gente quer. A gente quer ver. Todo mundo quer. Bom, acho que a gente pode também começar pela primeira etapa, né? Isso, só pra organizar, inclusive, também pra galera que tá ouvindo a gente, em se tratando de processos criativos, nós vamos passar aqui, né, por alguns objetos, mas a gente tem um brainstorm, como se organizaram, né, as ideias na cabeça. Depois a gente tem one page, uma bíblia, né, exemplos de bíblia de série, exemplo de argumento, escaleta, um step outline e aí roteiro. Ou seja, a gente tem exemplos de como vai andando esse processo, né? E a gente falava em off, acho que é isso que a gente está também exercitando aqui, né? Muita gente busca quando está concebendo um projeto, então tá na nossa cabeça. Como é que eu materializo? Materializou isso, pôs no papel, aí você tem uma fase de execução. Aqui pra gente fica em texto. Mas muitos desses projetos aqui já estão realizados, então eu acho que essa conexão para quem tá assistindo vai... Nossa, então consegue aqui, então quais são as sutilezas de cada um, que eu acho que é isso que vai ajudar os nossos colegas também. Ah, que legal, cara. Aí, bom, então Banguela na verdade, um brainstormão. Então aqui é a tua cabeça em eterno caos, é isso? Cara, isso é a minha cabeça em eterno caos. Eu trouxe até um caderninho já preenchido pra vocês verem aqui. Depois a gente vai fazer. Eu quero mostrar isso aqui, que é tipo uma reunião. Isso aqui é uma reunião, tem a data, eu lembro exatamente o projeto que era, não vou dizer, mas... Cara, é muito legal. Aí, tá vendo? É isso, a ideia. Isso é o processo, entendeu?
Isso é que momento? O que aconteceu aqui? Isso é tua cabeça? Não, eu quero entender. O que aconteceu? O que é essa Foi um imagem? momento que você estava conversando com alguém, fez isso? Isso era uma Você tava reunião, isso era uma sozinho? reunião com o canal. Isso era uma Entendi. reunião com o canal. Uma obra de arte. Uma obra de arte. Depois a gente vai pegar algumas páginas aqui com É. a sua permissão. O resto é ideia, anotando notas tem de mais canal. coisa, não, tem ideia. Que letra bonita você tem. Fui obrigado a fazer anos de Olha esse caligrafia. Meu Anos de Deus, caligrafia, eu tô- gente. Nossa, invejei agora, que minha letra é um garrancho. Olha lá. Anotações. né? Olha isso, que coisa bonita. Pô, Dani, a Tita tá virando quase uma entidade aqui pra gente, porque a primeira coisa que ela falou quando a gente perguntou o que eu tenho, o que eu faço quando eu tô com um monte de ideia na cabeça, ela escreve. Ou seja, isso aqui... Cara, Escreve é de qualquer- isso. Ela falou, Cara, escreve de qualquer jeito. Não, e é qualquer jeito. É um caderninho, é o notas do celular, é pages, Word no computador. Tá. É isso, sabe? E isso aqui, então, vem em que momento? Cara, isso aqui, assim, tive uma ideia, que legal, quero falar sobre isso. Aí eu começo a investigar a minha ideia, sabe? Isso aqui é um momento... Isso aqui talvez seja ideia. Tipo, ideia de insight surgiu. uma vez eu abri o celular e era engraçado. Tinha uma coisa anotada que eu esqueci de ter anotado. Tava escrito assim, é idiota, gente. Mas tava escrito, festa no elevador, é proibido ficar parado. Eu comecei a rir. Não deu em nada, obviamente. Mas é isso, eu só anoto uma coisa, uma ideia idiota, bobose. Eu chamo de bobose, que vem na minha cabeça. Só que é um momento posterior à bobose, eu entendendo. Isso aqui é algo ou é só bobose? Sabe? Esse caso específico, vou dizer o que isso quer dizer. Banguela era o nome de um selo independente nos anos 90, que lançou bandas tipo Raimundo, só música. As tuas Vontade de referências ser- vindo também, né? Sempre Lançou legal deixar Raimundo, isso, né? lançou Mundo Livre S.A., tava envolvido no Mangue Beat, essas coisas. Um dos caras, né, o cara que criou o selo Banguela era um cara chamado Carlos Eduardo Miranda, que era um produtor musical, ex-jornalista de Porto Alegre e tal. Então o que eu fiz eu tinha uma ideia que era falar sobre bastidores do rock nacional nos anos 90, ou sobre Mangue Beat, essas coisas, que é um universo que me interessa muito. Aí eu comecei a investigar a figura desse cara, do Carlos Eduardo Miranda, que é um cara real. Eu não necessariamente queria fazer um filme sobre ele, ou sobre a Banguela Records, que era o selo dele. Mas eu comecei a investigar essa história para me dar inspiração para eventualmente fazer um filme ou baseado na história dele, ou que usasse, sabe, um princípio da história dele lá e fosse para outro lugar. Então a primeira coisa que eu fiz eu comecei a ler várias coisas e ter umas ideias. Aí eu comecei a pensar assim, tipo, esse cara era um crítico musical, trabalhando na revista Bis, né? Não existe o Rolling Stone no Brasil ainda em 93. Isso você sozinho, né? Nesse Isso caso, sozinho, sou eu em casa, Tirando sozinho com literalmente pouco... da Você cabeça. com suas Sim. ideias misturado com pesquisa. Isso, É isso. exatamente. Acho importante só fazer uma ressalva aqui, o quão importante também é estar dentro de um universo do qual você tem total interesse, mais domínio, Sim, que é um lugar que geralmente as pessoas querem Sim. acessar uma coisa tão distante daquilo que os interesses, que talvez não ajude a avançar, né? Eu não sei. Isso no, Me caso, diga. isso no caso No de um teu- projeto autoral, né? No caso de um projeto autoral, com certeza. mas eu acho que não só isso, assim, eu acho importantíssimo você querer falar sobre o que você tá falando, sabe? Você ter algo a dizer sobre aquilo que você tá falando. Por mais que não seja um projeto autoral também, é isso, eu tava falando, 3%, ficção científica, Raul Seixas, música, né? Biografia musical, sintonia, drama, Cabras à Peste, comédia. Cara, todos eles, se eu for investigar, vão ter algum elemento que me atrai muito, que me faz me identificar e que me traz pra dentro do universo da história, sabe? Se eu não consigo me projetar dentro do universo da história, aí é um problema, sabe? Nesse caso, assim, eu tô literalmente no universo que eu gosto muito, beleza, mas era isso, sou eu em casa com um pouquinho de tempo livre, organizando umas ideias pra ver se sai algo dali. Às Sabe? vezes, se não é algo autoral, né? Acho que é legal dizer isso. Esse é o momento também de desenvolver o interesse por Sim, aquilo. sim. Tipo, entender o De que. repente se alarga, né? Exatamente. Às vezes caiu no seu colo um projeto que não tem absolutamente nada a ver com você. Você vai pesquisar pra tentar Total. achar as afinidades. Total. Isso é importantíssimo, assim, cara. Aí, enfim, eu começo a E é colocar grande, né, várias documento. coisas. Pode passar, Edu, por favor. Pode passando só pra aí, gente não precisa ver. ficar aí também. Porque o legal é mostrar que vem com uma certa desordem,
Mas é Super. porque é o momento mesmo Aqui eu tirar. começo a uma organizar. paradinha. Ah, legal. Que assim, Dá ele uma vem com pausa uma aí. desordem que eu tava pensando. Ele faz isso, tem essa banda no meio, tem a história, essa história que é legal. No fim daquele lugar ali, antes de começar a organizar, tem uma coisa assim. Criou um monstro. Que é Bota um pouquinho. o depois a gente selo vê. que ele cria, que é independente, porque Aqui. ele quer criar um selo independente porque ele está insatisfeito com os rumos dos grandes selos da música. Ele cria esse selo independente estoura, fica maior que o selo grande compra ele, ou seja, ele é comprado e engolido pela aquela coisa que ele queria Pela destruir. máquina, mainstream, alguma coisa assim. E aí ele acaba meio que perdendo a identidade no meio disso. Então ele cria um monstro, ele quer sair. Falei, opa, legal, aí tá a minha história. Tem um drama. Aí, rolando pra baixo, Cara, eu e aí começo cê- a investigar a história aí, sabe? Eu começo ali, ó, sobe um pouquinho. Segura um pouquinho aqui. Bem aqui, ó, no serviço. Porque aí você vai Um muito pouquinho pra cima. No GSU, ali. Aqui é onde eu começo minha história. Que eu investigando assim, o que eu estou querendo dizer com essa história. GSU é a coisa mais básica assim da história, né? Qual que é o... É que tá em inglês, desculpa. Eu tive aulas de Disparo. roteiro em inglês, então eu fiquei meio viciado, sabe? Mas assim, ó, o objetivo, Sim. o que tá em risco e qual é a urgência. Sabe? Qual que é o objetivo do tipo, personagem. Plot, o que tá em risco, o que tá em jogo. Exato, o que ele quer, o que ele precisa, né? Tudo Por ali. meio ali. E tipo, se tiver uma urgência, nem sempre tem, mas às vezes é legal criar pra dar essa coisa aí, né? Muito. E aí, a partir disso, eu começo a investigar os temas. Sobre o que eu tô falando, sabe? Além de, sei lá, música nesse caso, né? Além de rock brasileiro. Cara, São tô as falando camadas, sobre... né? Exato. Autenticidade versus comercial, né? Comercialismo, arte versus produto, ingenuidade versus sagacidade. Aí começa a criar umas máximas aí. Muitas vezes posso estar viajando, mas sabe, a arte não precisa ser boa ou perfeita, e muito menos agradável universalmente. Ela só precisa ser autêntica e atingir o seu público específico. Ou seja, pensando na minha história aqui, inventada aqui, enfim, esse é um projeto que é inédito, né? Não existe, não sei se eu vou fazer algum dia. Mas é isso, o cara, ele queria dar voz para as bandas que ele via ali, mas ele via essas bandas sem plataforma, porque as grandes gravadoras não davam plataforma. Então ele quis dar uma plataforma para essas bandas que eram ruins, que ele gostava, ele pirava em música ruim, sabe? E aí essa música ruim achou o seu nicho. Só que aí quando o comercial, né, a indústria a viu música isso, ruim. opa, aí tem coisa. É a história de, né, pegando o exemplo da história, eu sou muito pirado em música, gente, desculpa, mas a história de São Francisco nos anos 60, né, da era hippie, tipo Woodstock, foi isso, assim, a indústria enxergou aquilo, aquele nicho, pegou e comercializou, aí acabou com o Verão do Amor. É tipo Seattle, tava rolando uma cena nos anos 80, 90, a indústria chegou, jogou aquilo pro mundo inteiro. Você viu durante, 20 anos a galera usando, até hoje eu uso blusa de flanela xadrez. Sabe, porque os caras usavam lá porque eles eram lenhadores. Aqui no Brasil, cara, sabe? Não, Mas a é gente isso, nunca vendeu-se consegue usar. como produto, Vendeu-se como moda. Sim. Produtizou. E de algum jeito isso aconteceu também com Recife nos anos 90, sabe? A era do Mangue Beat e tal. Eles começaram a assinar tudo que era banda de Recife e tal. E misturar com elemento, né? Rock com baião, essas coisas ali e tal, maracatu. E aí virou um produto que perdeu a autenticidade, né? Saiu do regional, foi pro plural e aí já Exato. era a identidade, né? Então, Fragmentou. era demais. sobre isso que eu queria falar aí. Legal. Aí eu começo a investigar, sabe? Esses exercícios. Pode subir um pouquinho aqui, Edu, pode por subir. favor. Eu começo Ali. a fazer esses exercícios, né? Quais são os riscos externos, quais são Aqui, os um pouquinho internos do pouquinho antes, Edu. personagem, quais são os Ali, aqui, filosóficos, sabe? Os externos, sei lá, ele tem uma dívida que ele obteve para fazer esse alguns selo. aceleradores, até para você poder ter alguns disparadores menores, assim, Pra botar o cara plots contra pra a ele parede, agir, sabe? pra Então ele agir. tá numa dívida. Se ele não pagar, ele vai perder o apartamento. Isso é a primeira ideia, sabe? Enfim, qual que é o risco interno dele, né? Se ele não lançar essas bandas, ninguém nunca vai ouvir elas, né? Ninguém nunca vai achar o valor naquilo que ele acha valor. Então, é uma questão pra ele quase filosófica, sabe? Que aí a gente entra também no risco filosófico, né? Se não for ele, o capitalismo vai acabar com o rock brasileiro. Ou seja, vai ampliando, vai do interno e vai Exato. ganhando uma proporção, porque as camadas vêm daí também, né? E Você tá falando de música, mas
o interno expande, né? E você começar com o interno, né? Você mostra a vulnerabilidade, que é pra gente se apegar ao Isso. personagem, né? Gerar Sim. identificação, e aí depois você vem com essa problemática mais Exato, geral. é isso, dívida. Quem não se identifica com Exatamente, dívida? Todo exatamente. mundo. Agora, quem não se identifica com, sei lá, o capitalismo vai acabar com o rock. Se eu chego com Com esse plot, essa máxima, é tipo, não vou ver esse não filme, vou ver cara. Sabe? por aí. Exatamente. Então é isso, é camadas. Mas responde, né? E aí, olhando essa parte do processo, responde, por exemplo, aqueles um versus o outro, né? Autenticidade versus esse. Sim, que são os pulverização, vai grandes respondendo temas os que eu temas. acho que eu tô encontrando ali, Aí né? vai tendo a trama, né? Isso a gente Sim. já vai desenhando aí. É. Cara, e assim, pra gente que tá Legal. olhando o processo, né? Eu acho importante uma frase dá pra começar, né, Denis? Uma frase. Uma frase, né? A gente Não vai mostrar um precisa ser- projeto aí depois que eu posso contar da onde ele surgiu, assim, porque não tá ali, mas Legal. é isso, cara. Mas é muito interessante lembrar que a gente tá no brainstorm aqui. A gente tá na isso, fase. Super. Só super. que mesmo assim, a gente falando, a gente já, na Organiza, nossa não organiza? cabeça já organiza um roteiro. A gente já vai organizando a história aqui. Sim, ó. vai criando É muito imagens, bom, né? é muito legal. Mas isso a aí importância também- dessa etapa. É isso que eu tô querendo dizer. Assim, isso aqui é um brainstorming razoavelmente recente, assim, dos últimos 5 anos. Uhum. Só pra explicar, assim, né? Porque acho que com certeza meus primeiros brainstorms ainda não tinham essa estruturação tão clara. Você não Sim. localizava o que você queria entregar Exato. tão facilmente. Isso é algo que eu fui aprendendo comigo mesmo, no meu processo, ao longo dos anos. Então, assim, de, sei lá, X anos pra cá, eu entendi que eu funciono se eu já começar a estruturar meu brainstorm dessa forma, Sim. sabe? Legal. Isso é a importância de achar o seu próprio processo. Também, né? Exato. Também. Aí eu tenho uma ideia do todo, mas eu ainda preciso investigar mais esse personagem, sabe? Aí eu pego uma coisa que é tipo... é uma diretriz de estudo de personagem mesmo. Que, de novo, tá sempre em inglês, né? Porque eu pego essas coisas meio em inglês, mas eu fui escrevendo em português. Que ele pede pra você separar e escrever em forma em primeira pessoa tudo que ele pergunta do seu personagem. Então vai ser objetivos, quais são os seus objetivos, né? A longo prazo, a curto prazo, quais são os obstáculos para você conseguir esse objetivo, quem são os antagonistas, da onde vem a sua motivação para conseguir esse objetivo. Ele vai te fazendo perguntas. Nesse exercício é muito legal você se colocar em primeira pessoa, porque você se coloca na cabeça do personagem e aí você vai escrevendo. Em teoria, é pra fazer até mais curto do que isso, mas eu tava com tempo nesse caso. Tava inspirado. Tava inspirado. Inspirado? Mas a ideia aqui é pra você fazer uma série de ficção em cima uma série, enfim, uma obra de ficção em cima das ideias. Não é, a ideia aqui não é doc. Não, é ficção. É ficção. Ficção. Exatamente. É. Eu Aqui deu pra usei um entender, personagem né? real de inspiração, mas eu fui inventando, sabe? Fui inventando legal. coisas. Sim, Aqui, a sim. partir daqui, ele começa já a ser um personagem fictício. Perfeito. E uma coisa que é legal também, acho importante notar, que é, ao escrever em primeira pessoa, você se força a tentar entender ou pensar em como esse personagem fala. E os personagens, né, nem sempre vão falar igual você. Isso, na verdade, é uma das coisas mais difíceis, A assim, voz em do roteiro. É personagem é você difícil. assumir a voz do personagem. A não ser que você seja um Tarantino da vida, que é genial, né? E Sim. todo mundo fala igual ele nos filmes dele, todos os personagens são ele. Eu não sou tão genial, então se eu fizer um filme cheio de Denis, vai ficar meio, nossa, que é isso, todo mundo fala igual. Então, sabe, tem um trabalho de se enfiar no negócio. Tem umas coisas que eu falo igual, mas sabe, veinho, ele fala umas coisas assim, sabe, que eu tirei um pouco do personagem real, que era gaúcho, ele fala ele fala veinho, ele fala, né, tipo, putaria, essas coisas. Então eu já começo a me botar minha cabeça no lugar desse personagem, Muito legal. sabe? E aí ele vai tomando corpo pra mim, porque é em etapas, né? Objetivo, aí pode ir abaixando aí, vai Pode ter abaixar ali. obstáculos, Olha lá, obstáculos. vai ter também, quais são mesmo meus processo. erros, Sim. né? Certo. Quais são minhas falhas. E é legal pensar assim, isso... Nem sempre o personagem vai saber quais são as falhas dele.
Mas você a pode famosa também... necessidade oculta. Aquilo Exato. que você só vai revelar eventualmente Mas numa ação você de pode clínica. usar o texto dele em primeira pessoa para deixar claro que ele não sabe quais são as falhas E dele. que o sabe? método como ele age está sendo manipulado por essa necessidade oculta. Exatamente. Eu não diria que isso Muito tá bom. aqui, eu não sei, não cheguei a reler isso aqui. Talvez não esteja. Isso aqui é tudo uma primeira ideia. Sim. Mas, sabe, a atitude dele perante ele, perante a vida, perante o outro... Sabe, olha lá, velho, o inferno são os outros, tá ligado? Cabe a mim fazer os outros verem que eu tô certo e eles estão errados. Basicamente. Ok, o que eu tô falando aqui? Eu tô demonstrando aqui um erro dele, mas sem falar tem um erro, Isso é sabe? genial, isso é Exatamente. genial, muito legal isso. Porque até tava pensando no erro, nas falhas, né? De Aham. colocar, sei lá, sou perfeccionista demais. Que é, na verdade, em vez de você falar que a pessoa é egocêntrica, Não, você podia falar, Sim. sou egocêntrico. Não, você precisa falar. E de repente, perfeccionismo. Perfeccionismo. Brainstormando em cima do brainstorm É do muito Denis, bom, né? né? Olha a ousadia. Porque aí depois, você imagina, você tá falando ali de uma camada do capitalismo e que o mercado vai abocanhar o negócio, mas aí no discurso assim, que falha? Falha? Ele tá certo. Sim, Eu não tenho falha sim. nenhuma em querer que isso aconteça desse muito jeito. bom. E aí você tá fazendo o esforço da ação aparecer, né? É. Essa camada psicológica, mas o erro tá lá. É incrível É. isso. Esse processo ajuda muito a gente também a, de uma forma, localizar como mostrar e não falar. Você poderia dizer isso? Total. No fim das contas, assim, o ideal é que você, através do seu personagem, né? O seu personagem seja um microcosmos para o tema do seu filme. Você tá Uma janela. falando a coisa de autenticidade, comercialidade, não sei o que, essas coisas. Cara, essa contradição tem que estar na gênese do seu personagem, por exemplo, sabe? Perfeito. Então, sei lá, isso sou eu tentando investigar, tentando encontrar isso aqui, assim. Se encontrei ou não tenho a mínima ideia. não desenvolvi. Esse projeto está parado nesse processo, inclusive. Muito legal. E aí, para terminar, assim, esse documento aqui, depois dessa investigação de personagem, tudo em primeira pessoa, né? Depois que eu faço esse levantamento de peso aí, eu começo a tentar estruturar como que seria a história geral do filme. Vamos descer Sabe? lá, então, Vamos rapidinho. descer. Então, só para mostrar ali, e aí eu acho que é legal uma coisa... Aí são outros personagens que personagens. pode ter, Outros assim, né? agentes, Porque Legal. personagens. através do discurso dele também eu já fui encontrando, putz, quem tá no meu caminho... Seria aqui? Quem é meu rival, Premissas quem play. são meus aliados. Ah, não, isso aqui sou eu brincando com premissas. São brincando qual que é a premissa que melhor se encaixa. Aham. E aí, são ideias aqui de cenas possíveis. Eu acho que a última coisa já sou eu tentando... Ou essa é a última coisa? Ah, Aqui, então viajei. Em teoria, depois disso, viria uma coisa que sou eu tentando estruturar. E aí entra uma coisa, talvez seja melhor a gente entrar quando tiver o documento ali com as 8 sequências, que é o meu processo pessoal, que é da preferência por pensar o filme ou a série, né, seja o que for, em 8 sequências. Tá. Que ajudo, quer dizer, acho que me ajuda a blocar as ações e pensar no micro e não ter que, às vezes, não me perder no macro, sabe? Tá. Aí, então, a próxima etapa seria o on-page, certo? Que a gente vai falar. A gente elegeu aqui, porque é um page quando a gente realmente faz um documento, né? Pra Denis, apresentar o pra projeto. gente conseguir sinteticamente Sim. contar essa ideia, né? Estruturá-la já minimamente, né? Tá. Sim. Aí tem o mutante, né? Isso. Mutante. Tem uma coisa só que eu acho importante falar de One Page também. O One Page, ele pode tanto estar nesse início do projeto, assim, você pode ser o seu documento de venda, né, do projeto, Tá. quanto ele pode ser um documento de venda para um projeto que já existe e já está no roteiro, por exemplo. Porque uma coisa também, né, que a gente percebe no mercado é que as pessoas leem cada vez menos. Mesmo entre... Cara, cada vez menos. Então, assim, você chega com um argumento de 20 páginas, as pessoas perguntam, você tem um de 10? Você chega um roteiro de 90, perguntam, você tem uma sinopse? Sabe? Então, assim, eu tenho percebido que o One Page, ele não é só bom para projetos que ainda não existem, né? Que estão no brainstorming, mas eu já sei qual história, já sei mais ou menos começo, meio e fim, então eu tento vender em uma página. Mas ele também é muito bom para você tentar vender uma ideia que já tá super desenvolvida, só que é isso, cara. As pessoas não vão ler 90 páginas, não vão ler 20 páginas, infelizmente. Pois é, entendido. Mas talvez a partir da One Page, que, como eu vou mostrar nesse documento, nunca é uma só,
One Page é uma falácia. Cara, é impossível fazer uma página, são sempre duas. Mas teoricamente era pra ser uma só? Era pra ser One Page, era pra ser Teoricamente, uma sim. página. Sim. Mas eu nunca vi ser uma, assim. Geralmente são 2, 3. Tá. Mas a gente separa assim, né? Tem uma premissa, que é uma premissa mais subir. curtinha. Aqui assim. Ah, Esse não. projeto é seu também. Esse é um ele projeto autoral, que ele é inédito. Tá. Esse projeto talvez seja legal falar de onde surgiu a ideia. Porque acho que é importante dizer, ideias surgem de qualquer lugar, em qualquer momento da vida. E não necessariamente você vai fazer algo com elas ou vai saber fazer algo com elas quando elas surgem. Então assim, cara, acho que foi em 2004, eu e um amigo meu, o Vitor Brandt, né, co-roteirista e diretor do Cabras da Peste, a gente foi dar uma oficina de workshop em Mococa, no interior de... Uma oficina de workshop, não, desculpa, um workshop de videoclipe. A gente fazia uns videoclipes na época e tal. A gente foi dar uma oficina de videoclipe em Mococa, né, interior de São Paulo. E um dia lá, todo mundo chamou porque ia ter a grande sensação da cidade, que ia ter a banda Creedence Cover tocando na cidade. E, cara, a gente foi demais o show, todo mundo cantando junto, assim, muito legal. E eu percebi como aqueles caras, que era uma banda de Ribeirão Preto, eles eram, tipo, como se fossem os caras originais, né? A banda ali, porque, obviamente, a banda não chega ali, né? Tipo, então o que chegava era o cover. E aí eu falei, cara, que legal, queria fazer um filme sobre uma banda cover. Isso em 2004. Quando foi em 2010, eu tava fazendo um mestrado em roteiro. E aí, obviamente, mestrado em roteiro, você tem que escrever e tirar a ideia até de onde não tem. Aí eu tinha que desenvolver um longa-metragem e eu falei, putz, o que eu vou falar? E eu lembrei dessa ideia de 2004. Falei, caralho, vou falar sobre isso. Na época, era um mestrado nos Estados Unidos, então eu tava desenvolvendo esse projeto em inglês, então na época até calhou de ser uma banda Creedence Cover. Eu comecei a escrever um filme sobre uma banda Creedence Cover, mas passado no Brasil e tudo, só escrito em inglês, né? Depois, enfim, os anos passaram, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu resolvi adaptar ele para o Brasil. Aí já não fazia tanto mais sentido ser uma banda cover de uma banda internacional, eu resolvi transformar, fazer uma banda nacional. Achei ali um nicho que eu acho que servia ao tema do filme, que era... o nome do filme é Mutante, né? Um cara que não se encaixa na sua realidade, ele quer sempre viver a vida do outro. E parte do arco dele, né, é saber quem ele é e abraçar quem ele é e tal. Então tinha a ver com essa coisa da psicodelia dos anos 60 e tal, que já passaram, porque o filme também se passa em 2011, se não me engano e tal. Então é isso, é uma ideia que surgiu em 2004, começou a ser desenvolvida em 2010 e lá por 2017 virou um roteiro mesmo, sabe? Nunca foi filmado, mas tá aí. Mas tá aí, legal. O que é importante falar sobre a One Page? Cara, eu acho que assim, é você estabelecer bem o seu personagem e aqueles... Lembra daqueles, né, pontos do brainstorm? Qual que é o objetivo dele? Qual que é o grande obstáculo dele, né? O que... No fim das contas, eu acho que é legal sempre pensar um filme, uma série, uma história, né? É sempre sobre uma pessoa que quer muito algo. Esse seria o ato 1, né? O ato 2 ela tenta conseguir esse algo, e o ato 3 seria ela consegue ou não esse algo. Então é sempre importante você deixar, né, claro, qual que é o objetivo dela, por que ela não consegue esse objetivo, né? E aí é isso, você vender a personagem, você vender o básico da premissa e o universo, né? Aqui se passa, acho que na Zona Leste paulista, tal, uma banda cover, um cara que é isso, ele é parado no tempo, ele acha que ainda tá vivendo nos anos 60, só que ele é um pai de família, ele é meio irresponsável, os filhos estão crescendo e ele, sabe, tá ficando defasado, tá? Os filhos não têm muita afinidade com ele, porque ele é meio parado no tempo ali. E aí é todo um processo dele aprender que, tipo, passou o tempo e que ele precisa evoluir e que, né, ele precisa ser adulto, basicamente.
é um coming of age tardio, né? É um filme de amadurecimento tardio, de meia idade. Talvez por isso nunca tenha sido feito. Enfim, e aí Legal. eu sempre Mas boto assim, tá no em uma todo... página. Uma página que pode ser 2 páginas. em 2 páginas e no finalzinho lá, Pode subir, se você Edu. for até o finalzinho, você vê assim um resumão de tipo, qual que é o tom, qual que é o estilo e umas referências. Sabe? Eu quero fazer esse tipo de filme, assim, sabe? Então aqui, nesse caso, eu queria fazer um Quase Famosos, meio os irmãos cara de pau ali, só que do sertanejo brasileiro, fala de conflito de gerações, então eu boto aí o tema e referências e o tom, né? Comédia musical e tal. Legal. Até bom. porque, enquanto você falava sobre ele serve para você também organizar suas ideias, mas também para fazer uma venda, é porque alguém de uma produtora, alguém de um canal, em um pitching, é esse documento que vai. É mais ou menos por aí, né? Eu posso Eles vão sempre mandar querer isso, ver algo mais simples e que traga o maior número de informações. Então é isso. Aí tem quem é o personagem, qual que é a trajetória dele, qual que é o tema do filme, o que você tá falando com esse filme e qual que é o tom, né? Putz, é uma comédia, é um drama, não sei o quê. Se você conseguir isso Isso é muito difícil, assim, sabe? Eu acho que fazer o resumido é mais difícil, né? Porque É. inventar Cara, cenas, é depois muito que você abriu, difícil. né, o universo, você vai embora, né? O mais Exato. difícil são aquelas 3 linhas finais, essa é real. É igual o logline. Por isso que tinha aquele premissa play lá, eu brincando com premissas. É isso, achei a história, mas qual que é a premissa? Qual que é a logline? Cara, tem 500 jeitos possíveis. E você tem que meio achar qual que é o melhor, qual que vende melhor o personagem, vende melhor o universo, vende melhor o filme, o tom, sabe? Legal, muito legal. Bom, Denis, aí daqui, nós teríamos, por exemplo, se fosse um longa, poderíamos ir direto pro argumento, mas no caso de série, iríamos para uma bíblia da série aqui, já pra gente começar a aterrissar as coisas. Certo. Vamos trazer aqui, então, tem o Rensga e o 3% em Bíblia, né? Que é da 4ª temporada, na verdade. da 4ª, né? Da 4ª temporada. E tem também o Nômade. Me diz aí, qual que você acha que ilustra melhor o processo, né? Bíblia da série. Ou tem alguma peculiaridade de cada um deles que você acha legal a gente A ressaltar? gente pode ilustrar com algum e aí você vai trazendo também Pode as ser. questões dos outros. O Rensga pode ser interessante até pra ver essa coisa. Como eu falei, né? Eu sou o criador da série, só que eu não participei do desenvolvimento posterior. Tá. Então pode ser interessante até de ver como a série mudou. Sabe, a série que foi vendida, basicamente, criada lá na Bíblia, cara, é meio que outra série, assim. Olha só. Não tô falando isso pejorativamente Não, nem porque o nada, até desenvolvimento faz melhorou isso, né? muito. O Mas é isso, é desenvolvimento faz parte, isso. né? Evolui. Rensga, Edu? Então, o Rensga, aqui. Isso é algo que depois eu posso mostrar até melhor no Nômades, né? Que a gente tava falando basicamente. Mas, cara, a primeira página, não só você tem lá o título e tem seu nome, né? Como criador e tal. Mas eu gosto sempre pode ficar aqui em cima, Edu. ter Pode ficar aqui em cima. Isso aqui. algo que venda o tom na primeira página, sabe? Aqui, nesse caso, eu resolvi explicar isso. Até porque, quando a gente fez, né? Rensga era um termo que eu conheci em Goiás mesmo, em Goiânia. Muito regional, Né? Me explicaram lá e era super regional. Achei que legal, mas ninguém conhecia. Uhum. Então eu falei, vou explicar e através da explicação vou usar a explicação pra vender o tom da série, sabe? Que é meio comédia. Então é isso, usar Rensga, termo usado pelo goiano para demonstrar espanto intenso e admiração por algo. Hit, termo derivado do inglês, acerto para indicar música de sucesso. Até aí, beleza. Ponto de exclamação, também conhecido como ponto de admiração, normalmente utilizado para indicar eita. Ok, aqui eu entendo que é uma comédia, sabe? Sim. Então é isso, foi minha tentativa de, assim, entendam que é comédia desde a primeira página. Legal. Sabe? E nós falávamos em off sobre isso, né? Sobre essa liberdade de você usar o seu modo de escrever, um pouco dessa personalidade para você fazer o leitor embarcar. Né? O quanto às vezes a gente fica muito by the book, tentando respeitar essa ou aquela premissa, e aí o Denis já quebra a gente na hora. Você lê, você fala, caramba, já entendi. Cara, é muito legal. Mas é que eu E aqui sou você assim... traz muito sua personalidade, né? Não necessariamente Sim, a sim. sua personalidade, mas algum pouco traço também, da é. sua personalidade você traz. É. Sim, eu acho que traz o tom, né? Um tipo de humor aí. Sim. Mas Prepara, porque né? eu sou um defensor ferrenho, assim, de... Cara, você tem que vender o tom do seu produto final no seu texto.
Sabe, é muito mais difícil na Bíblia, no argumento, assim, nesses textos corridos. Já no roteiro, não, assim. Eu acho que é isso. Você tá vendendo uma comédia, não tem como você esperar que as pessoas queiram fazer aquilo se as pessoas não vão ler e rir em algum lugar. Sabe, tem que ler e rir, e é cara. até uma responsabilidade isso, né? Exatamente, tem que rir, assim. Tem até uma coisa que eu acho legal. Comédia, eu acho que é um gênero dificílimo de fazer sozinho. Ele é muito difícil de fazer, né? Ele é mais difícil ainda de fazer sozinho, porque o que um ri, não necessariamente o outro vai rir. E o que é muito legal, eu tenho uma parceria, né, muito boa com o Vitor Brant, que a gente fez os Cabras da Peste e tal, tem outros projetos juntos. É que é isso, a gente tem uma regra interna nossa que é: se só um dos dois tá rindo, esquece, corta. Os dois têm que rir. Cara, pra funcionar a piada é isso, os dois têm que rir. E quando não tá, mas um gosta muito, 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 beleza, então é aquele esquema, defende pra mim. E aí você me defende, eu entendo por que você gosta daquilo, aí talvez eu possa te dar uma opinião de como melhorar aquilo pra funcionar do jeito que você imagina. Sabe? Sim, você adapta, né? É. E trabalha junto, né? Sempre nesse morde-a-sopra positivo, né? Entre eu tô criando... Sim. Precisa funcionar. E você não pode ter, né, apego, é isso, não, cara. Nem trava, nem apego, né? Tem que ser livre, né? Esse processo livre, muito bom. Totalmente. E aí, Dá um uma tomzinho. Bíblia, ela vai ir. conter todos os elementos de Bíblia, né? Então Sim. tem uma apresentação. Tem uma apresentação que diz sobre o que é, qual que é o universo, né? Nesse caso, tipo, fala que é sobre música sertaneja, as casas de compositores, que é algo muito grande lá em Goiânia e tal. Ele mostrava umas referências aqui, uma espécie de mescla entre Empire e 30 Rock, ou Nashville e Big Bang Theory, sabe? Uhum. Enfim, depois, Pra claro, tons. foi mudando e Sim. incorporando outras coisas, né? Pode subir, né? Aí vai subindo. Aí tem as coisas obrigatórias de Bíblia, né? Sim. Você tem o disparo do piloto, qual que é o evento incidente, aglutinador, exatamente, né? Que vai dar origem à história. E aí você sempre Muito vai subido. ter a seção que tipo, os personagens, o tom, o universo, né? Aqui eu separo os personagens e tal, bababá. Eu tento dar dei ali na Marlene, não precisa subir nem nada, mas dei ali na Marlene uma citaçãozinha, assim, sabe? Porque Como eu acho que é isso, você ela falar em falando. primeira pessoa Sim. sempre te leva pra dentro do personagem melhor. Aí tem uma sinopse geral e Ah, depois, sim, se tem não que- me engano, tem, tipo, até dividido por episódios. Mas Pode isso, entrar. assim, mudou muito E aí, depois, né? essa Bíblia tem quantas páginas, mais ou menos? Só pra entender. Cara, boa pergunta. Essa eu acho que tem umas 15. 15 páginas. 15 páginas. É. Essa tem eu diria que, É assim, mais pra Bíblia entender. Claro tá que não entre... tem uma regra, né? Mas é É. pra entender se você tá indo no caminho certo, né? Cara, Tá, já dá entre pra ver 10 e história, né? 20, acho que tá ótimo. É. Mais do que isso, já tem muita Bíblia com mais do que isso. Mas aí entra naquela história de você vai Ninguém vai apresentar uma assim, as pessoas vão perguntar se você tem uma versão resumida, sabe? Até porque, como você comentava, no processo de desenvolvimento, isso vai sofrer N intervenções, né, participações. E também é legal deixar um espaço, né? Porque às vezes as ideias também vão se assentando. Mesmo você continuando o desenvolvimento, acho que até uma pergunta. Quando você começa esse processo e dá andamento no desenvolvimento, já aconteceu de as ideias se assentarem, você voltar para o documento e falar assim, acho que aqui tem outro lugar, isso aqui vai para outro canto. Cara, já sim. Tanto bastante pra investigar essa coisa de tema, sabe? Opa, peraí, sobre o que a gente tá falando mesmo? Que a gente tá falando aqui não é necessariamente o que a gente prometeu aqui. Isso pode tanto ser uma coisa boa. Claro, Poxa, a gente tá falando sobre mais isso, nossa, que legal. Né? Abriu Tipo, não camada. tem mais a ver com isso. Ou até de voltar, não, pera, a gente precisa voltar aquilo. Eu acho que um exemplo muito bom disso foi no Raul Seixas, porque um dos nossos grandes nortes foi o tema, né? Como a gente queria abordar muitas etapas da vida do Raul, o nosso recorte foi temático, né? E não temporal. Então, uma coisa que deixava a gente sempre seguro de, ok, podemos pisar nesse território, era voltar no tema. O tema dele ser o Don Quixote ali, ele criou personagens que mataram ele, né? Meio Frankenstein, meio Don Quixote. Então, se a gente estava dentro desse tema, que era algo que estava lá desde o início, na Bíblia e tal, beleza. Então, cara, é isso. A Bíblia é um documento meio vivo, assim. Ele vai se transformando, mas ele também pode ser meio que uma enciclopédia, entre aspas, sabe? Uma Você bússola voltar ali, e... né?
Esqueci algo, não esqueci, mudou, melhorou, piorou, sabe? Claro. Bom, então agora a gente iria pro próximo passo, né? No caso de filme, você disse, de longa, você disse que já estaria no argumento, mas É um argumento. seria o argumento, então, vem depois da Bíblia no caso de série, certo? É isso ou não? O argumento tá mais pra um longa, né? É, Apesar de, eventualmente, Pra você série desenvolver. não se usa tanto. você usa, mas você usa mais essa coisa do geral da temporada, e aí depois quebra em sinopses. Uhum. Então, assim, o argumento do filme, ele equivale mais ou menos a sinopse geral ou um argumento mesmo da temporada, Sim, sabe? sim. Porque a gente tem aqui o exemplo do 3%, que é de um episódio. Tem. Interessante isso. Sim. O 3%, o legal é destacar isso. Como isso é a 4ª temporada, a gente já tinha, né, os personagens muito claros. Já tinha uma história avançada grande. Tinha uma história Sim. avançada grande, tinha uma baita mitologia já meio construída. A gente só precisava... A 4ª foi a última, né? Então a gente só precisava amarrar tudo. E o 1, né, o primeiro da 4ª, ele ia dar o setup, dar o disparo de tudo que a gente ia usar pra fechar a série. Uhum. Então até eu trouxe esse porque ele é um exemplo um pouco fora da curva. Ele é um argumento de episódio de série que tem o tamanho de um argumento de longa, quase. Uau! Ele tem acho que umas 16 páginas, se não me engano. E ele foi feito pra convencer de alguma coisa ou não necessariamente? Sim e não. Porque aí, não sei se vale a pena voltar na Bíblia da 4ª temporada do 3%, mas só pra mostrar bem a diferença, assim, a Bíblia, como era a 4ª temporada, basicamente não existe uma Bíblia. O que existe é meio que uma promessa de esses vão ser os temas dessa temporada e esses vão ser os arcos desses personagens, que são os principais. É basicamente um documento de 2 páginas, sabe? Porque é isso. O universo já tá criado, os personagens já estão criados, você só precisa convencer o canal de qual vai ser a história dessa temporada. Iria se nós tivermos mais uma temporada também. Exatamente. Nunca se sabe, né? Hoje em dia tá tão difícil você prever, né? Você pensa serializado, você pensa em várias temporadas, mas... E aí até por isso, assim, a Bíblia era tão curta e tão no ponto, né? Esse é o arco, esses são os temas. Beleza, vamos nessa? Que aí, no argumento, a gente, ok, agora vamos contar a história que a gente não contou na Bíblia, porque não teve a Bíblia, né? Então, a gente só pra falar da Bíblia, a gente vai colocar ela em tela cheia. A gente insere em tela cheia lá no, só pra gente na não edição. precisar voltar aqui. Não, tranquilo. Pode continuar do Muito seu bom. ponto. Não, é isso, eu tava só falando assim, eu trouxe isso pra mostrar que esse é um argumento mais longo do que o normal pra episódios, que é de 16 páginas, mas é que é por isso, a Bíblia era muito curta, porque a gente já tava numa 4ª temporada, e também a gente queria esmiuçar bem todos os temas e todos os disparos que iam fechar a nossa série pra sempre, né? Sim. Então é isso, aí foi uma... Se quiser passar aí, mas é basicamente só pra isso, gente são 16 mostrar páginas. que, né, virou um baita documento. Ela é quase uma escaleta. Assim. Então esse não é um exemplo de um argumento. E aí o exemplo de um argumento mais tradicional seria o do Mutante, que é de longa. Sim, se bem que o do Mutante é um argumento curto. É porque não tem muito... não tem, né, um padrão. Regra, assim, então isso não tem regra, não cara. Não tem um lugar que você diga assim, não, é com 8 páginas, em Eu formato tento, 12. assim, eu pessoalmente gosto de, não só por uma questão de saber que as pessoas leem cada vez menos, mas eu acho que quanto mais você conseguir vender uma ideia em menos espaço, né, menos páginas, melhor é. Não tenho nada contra documentos longos, assim. Mas eu acho que, cara, se você consegue vender o seu filme, né, num argumento de 10 páginas, 7, 10 páginas, tá perfeito. Você não precisa de 20 pra convencer, sabe? Mas é isso, varia muito de projeto a projeto. Esse, né, argumento de um episódio de 50 minutos tem 16 páginas. O argumento do Mutante, nem sei se precisa jogar aí, mas que é um longa, tá com 7 páginas. Entendi. Pra mas... um longa, né, 120 minutos, por exemplo. Exato. 180 minutos. Mas aí também tem a diferença de processo. Esse aqui a gente escreveu, foi a primeira coisa que escrevemos do episódio. Disso, fomos pra escaleta e depois pra roteiro. Já o Mutante, se não me engano, tá? Eu escrevi aquele argumento depois de ter o roteiro pronto. Então já é uma coisa que eu tenho a história inteira, 90 páginas, eu falei,
preciso resumir isso num argumento. Mas como tá tudo na cabeça, eu já vou direto ao ponto, sabe? Talvez se eu não tivesse o filme inteiro escrito, o argumento fosse mais longo, porque eu ainda tô, de alguma forma, tentando encontrar. Perfeito, sabe? Perfeito. Bom, e aí então vamos para o próximo processo, que a gente está falando de escaleta ou beat, step outline, que tem ali, esse é o que eu quero que você conte pra gente. Esse é pesado, os 8 passos, né? Porque dá pra gente fazer uma miscelânea aqui, porque é um formato alternativo, né? Que seria uma escaletagem, né? Sim. Então conta pra gente. Qual, qual o modelo que a gente vai usar? Eu acho que vale a pena abrir primeiro a escaleta. A escaleta mesmo, pra gente ver. Só pra mostrar. Isso é uma escaleta, porque o outro ele tá no... Raul Seixas Eu Sou. Então, isso aqui é a escaleta do episódio 5 do Raul Seixas Eu Sou. Não lembro se ficou esse nome, as profecias ou não, enfim. Se você for ler, você vai ver que muita coisa mudou, até sim, estrutural, mas enfim, parte do processo. Mas basicamente, né, escaleta é isso, é um pré-roteiro. Você já tem ali as como chama, slugline? Cabeçalhos. Os cabeçalhos, né? Cabeçalhos, onde né? Interna, externa, essas coisas. Ao mesmo tempo você tem o que é o teaser, ainda é o teaser aqui, você tem a abertura, não sei o que. Você só não tem, na verdade, né, definido em diálogos ali. Você pode ter ideias de diálogos aqui, ó, tem entre aspas, você vê. Mas você deixa meio solto, assim, né? O que eu quis dizer com essa ação que vai acontecer é que ele chega meio assim, né? Ele solta Até aspas. Porque eu acho que, assim, diálogo é uma das coisas mais difíceis que tem. E é uma academia dentro da academia. Total. E é uma coisa que, assim, você vai lutar com o seu diálogo até a filmagem. Até a montagem. Até a montagem. Total, até a montagem. Você viu gravar, só em tempos de até ir no ar. Eu não duvido de nada. Você vai estar lá e tipo, você vai dormir e vai sonhar com diálogos. Não era esse diálogo. Então, assim, o diálogo, ele é muito, né, delicado. Porque é isso, ele sempre nasce... Isso falando, obviamente, de um processo muito pessoal. Claro que tem roteiristas que têm um diálogo afiadíssimo desde o começo, né, e tal... Não é o meu caso, infelizmente. Então, assim, pra mim, o diálogo, ele nasce num lugar completamente expositivo e verborrágico. Ele nasce enorme, sabe? E o meu processo, desde o argumento escaleta, é pegando esse bifaço de diálogo e diminuindo, enxugando, até chegar ao básico. O que precisa realmente ser dito, o que realmente não está sendo visto e precisa ser dito, sabe? E o que não precisa. E muitas vezes eu vejo isso, sabe? Uma cena que era uma cena super pesada de diálogo acaba ou sem diálogo, acaba em olhares ou ações, sabe? Ou é isso, eu pego e eu diluo aquela informação que era crucial em outra cena, a cena nem existe mais. Pois é. Sabe? Muito legal. Enfim, isso é um processo, né? Muito pessoal e tal. Cada um pensa de um jeito, mas pra mim é isso. Ele nasce super verborrágico e tipo, corta essa merda, cara. Por que você tá falando? Navalha. Porque de repente, como criador, você olha assim, claro, isso é tão óbvio, claro. Mas você tá vendo pela milésima vez, mas o espectador não, isso tá conectado ou não, faz a trama avançar ou não. E aí você fica num dilema, você mesmo preocupado, né? Tipo, será que tá claro que ele quer isso por causa dessa motivação? E o pior é que às vezes, se você explicar muito, o espectador se sente no pé. Exatamente, acho que é um dos maiores erros aí, né? Eu acho que você fala, realmente não precisa derrapa, explicar, né? Já entendi. E eu acho que é isso. Muitas vezes você lendo, pelo menos minhas escaletas, você vai ver que tá over explicado. Tá muito mais explicado do que deveria. Mas isso é parte de eu meio que me convencendo daquela história e convencendo o canal, a produtora. Sabe, tá falando isso porque é isso, hein? É por isso que ele tá fazendo isso. Aí, beleza, aprovou? Ótimo, vou pegar agora e vou lapidar. Diamante bruto, vou lapidar. Mas é isso, falas e falas e falas. E aí, então, a partir disso vem... Que é o beat 8 sequências que você me contou, esse eu quero muito ver. Tá, que a gente vai mostrar legal. De qual? Tem o a gente tem o Inveja do Câncer e o do Mutante, que é num projeto que a gente já... Acho que é o Mutante, sobre, né? É o do Mutante? O Mutante, eu vou só pedir desculpa porque ele tá em inglês. Porque é parte daquele processo que eu comecei a escrever quando eu estava nos Estados Unidos. Então, eu comecei a fazer ele em inglês. E também é um processo que eu aprendi lá.
Então, esse step outline, né? É como se fosse uma pré-escaleta, vai? Você tem um argumento, você vai entrar na escaleta, ele pode substituir a escaleta, na verdade. Às vezes eu substituo a escaleta por um step outline. Mas só pra entender, não é tão comum das pessoas usarem, Ele não é tão comum. O outline, ele é uma escaleta, né? O step outline é um processo que eu aprendi quando eu estava lá nos Estados Unidos, até por isso ele tá em inglês, eu pedi desculpas por isso, mas, enfim, eu vou esmiuçar aqui em português. Tá. Mas ele é... Eu acho ele substitui a escaleta. Geralmente as pessoas pedem escaleta, que é aquela coisa, cabeçalho e tal, e aquele formato, mas eu acho que, assim, várias vezes eu entrego isso e passa ok, sabe? Legal. Então, basicamente assim, você divide ele, se for longa, né? Depende se é longa, se é série, essas coisas, mas você divide ele em 3 atos, né? Ato 1, ato 2, ato 3. Em cada ato, você vai ter ou 2, né? Ato 1 tem 2 sequências, porque eu gosto muito, pessoalmente, de trabalhar com 8 sequências. Porque é isso. O ato 1 e o ato 3 geralmente são mais fáceis, né? O ato 3 nem tanto, mas o ato 1 você sabe tudo aquilo que você precisa apresentar na história. O ato 3 você sabe como sua história vai terminar. O ato 2 você perde a cabeça e não sabe como encher linguiça pra chegar no ato 3, sabe? E é tipo, ao mesmo tempo, você quer fazer um longa, não um curta, então precisa durar 1 hora essa merda. Como eu faço durar 1 hora? Assim, entre nasceu e morreu, viveu. Exato, viveu. E aí, tipo, Ali, várias ó, coisas rotina, aconteceram. Rotina, tá passando Sabe? tempo. O bom do One Page ali é isso. Você pode dá jogar uma- ali. Várias coisas acontecem. E no final acontece isso. Só que você aí- precisa preencher depois desse Exato. Se comprarem o projeto, tá, o que acontece? Puta, fudeu. Agora Então, você vai- assim, o ato Muito 2, bom, muito bom. ele é um abismo. Então, eu gosto de dividir, eu gosto da teoria das 8 sequências, porque ela divide, né, o ato 1 e o ato 3 em 2 sequências, e o ato 2, que é esse maior, em Maiorzão. 4 sequências, né? E cada sequência tem um pouco a sua característica, mas cada sequência, no final, vai ter um objetivo próprio, né? Ele vai ter um objetivo, o personagem vai ter um objetivo dentro daquela sequência. E só um adendo aqui, sequência, eu não tô falando necessariamente sequência... Volume de cenas, não, é só o bloco. É a um blocagem da bloco, ação, exato. A unidade toda ali do que algum conjunto de cena vai representar. Exato, é um Tá. conjunto de cenas que tem um objetivo em particular em comum, sabe? Então você apresenta mini objetivos que ele vai, né, tipo, sei lá, eu vou dar um exemplo terrível aqui, tá? Mas se o objetivo do seu personagem no segundo ato é escrever a carta pra mãe, que não quero entrar no Central do Brasil, mas ele não sabe ler, o primeiro step daquilo, né? A primeira sequência vai ser, poxa, preciso aprender a ler, sabe? Segunda sequência, eu vou aprender a escrever, sei lá, sabe? Exemplo terrível. Você desculpa, constrói, mas você constrói uma lógica para quando ele escrever e a função dramática de você ver alguma cena nesse lugar, você construiu isso junto com ele. Sim. Claro que tudo cheio de pancada, né? Exato, e cada objetivo vai Não ter é o seu assim, próprio ele obstáculo. aprendeu a ler, aprendeu a escrever, tudo Exato. fácil. Não, é pancada atrás de pancada. Então ali, cada sequência vai ter o seu objetivo, o que ele quer. Aqui nesse caso, ele quer provar que ele é melhor que os substitutos da banda original. Qual que é o conflito, né? Qual que é o conflito desta sequência? A obsessão, nesse caso, né? A obsessão dele e o comportamento dele estão afastando tanto a família quanto os próprios colegas de banda. Né? Ou seja, Ele tá se obsessivo. perdendo no próprio egocentrismo. Isso né? começo do filme, primeira sequência. E aí, qual que é a tensão? Tensão é geralmente a pergunta. Eu gosto de trabalhar com perguntas. Cada sequência, eu planto uma pergunta pra mim mesmo pra eu responder. Sabe? Então, nessa primeira sequência, qual que é a pergunta, né? Por que eu tô vendo o filme? Porque eu quero alguma resposta. E a resposta que eu quero é pra pergunta. Será que, nesse caso, era o Andrew o nome dele, depois mudou pro André, né? Será que o André vai conseguir mudar e provar que ele é melhor? Essa vai ser a grande pergunta que vai motivar o filme inteiro. Mas é a pergunta que começa o filme também e dá o disparo na vida dele. E aí, beleza, eu vou definir essa sequência. Dentro da sequência, aí pode ir indo pra baixo, eu vou botando cada cena, então é basicamente uma escaleta, só não tá o cabeçalho, mas é uma escaleta. Eu vou botar o que acontece dentro de cada cena e no final de cada cena, eu vou me ater a qual que é o twist, ou seja, qual que é a virada do fim da cena,
Ou seja, eu não posso ter nenhuma cena que termina da forma como eu, sei lá, gostaria que ela terminasse no começo ou que eu preveja que ela vai terminar no começo da cena. Eu tenho que dar alguma virada, nem que seja apontar para uma continuidade da história, sabe? Então é isso, ele vai formar a banda? Vai, mas a cena vai terminar com, beleza, agora vamos tocar no Rock in Rio. Opa, plantei uma nova pergunta. Então vai jogar para a próxima cena, sabe? Então é isso, eu boto um twist, né, uma virada, e eu tento elencar ali qual que é o conflito central da cena e qual que são os pontos fortes da cena, né? Geralmente no começo os pontos fortes vão ser na apresentação do personagem, né? Essa coisa, ou do universo. E o conflito é muito legal, porque é isso, às vezes você desenvolveu uma cena, você vai lá, tem o objetivo, tem as coisas tudo, só que aí você vai se perguntar, cara, qual que é o conflito dessa cena? E às vezes não tem conflito, sabe? Às vezes é uma cena do cara chegando e fazendo aquilo que ele se propôs fazer e terminando de fazer aquilo e, sei lá, você pode estar apontando para outro lugar. Mas aí é tipo, tá, legal, é legal de ver essa cena? Não muito. Não avançou a história, de repente. Você nem precisou... Contou... Ou avança de forma muito fácil, sabe? Aquela coisa, ele vai escrever uma carta, vai aprender a ler. Aprendeu a ler, não teve nenhuma dificuldade, sim, sabe? Poxa, então... Por que eu tô mostrando essa cena? Então eu tenho que voltar na cena e pensar, cara, qual que é o conflito central dessa cena, sabe? Tem que... No fim das contas, eu gosto muito de pensar, né? Que nem eu falei, toda história é... Um personagem quer muito algo, ele tenta conseguir muito esse algo, ele consegue ou não. Eu acho que no fundo, toda cena tem que ser sobre isso também. Um personagem quer muito algo e ele vai conseguir ou não no final da cena. Sabe? Nem que seja pedir desculpa pra esposa. Falar com o filho, sabe? Cara, pode ser um filme inteiro sobre isso, né? Pode. Pode ser um filme inteiro sobre isso. Exato. Em teoria, assim, Tão cada cena sua poderia ser um filme. Não será, mas poderia, sabe? Perfeito. Então é isso, eu faço cena a cena e sequência a sequência. Se quiser ir passando aí... Aqui é um repetir o processo até que você tenha as 8 sequências com essa estrutura. Todas as 8 sequências, cada uma das sequências vai ter... Não tem um número certo de cenas, oscila bastante. Mais. Às vezes você vai pensar que 2 propostas vão se colar, né? Vão sequenciar de forma... Mas vai virar é sensacional essa explicação de cada sequência. É um mini-filme. Uma baita dica. Cara, o que eu tiro disso, pra mim, assim... clareou tudo. Não, total. Porque ouvindo o seu processo é muito louco de entender, né? Porque eu fico pensando... A primeira coisa que eu pensei foi... Nossa, é muito mais fácil ser produtora executiva. Ser roteirista é muito difícil. E eu reclamo, né? Vou parar de reclamar. Ser produtor executivo é difícil porque você tem que lidar com o roteirista. Não, exatamente. Porque eu tenho que esmagar o sonho das pessoas, né? Eu sempre falo isso, que eu sou esmagações. A pessoa vai vir com 1000 ideias, eu vou dizer, não dá. Não cabe no orçamento. Mas, quando você... eu acho que as pessoas que não entendem acham que é sentar e escrever uma história, do começo ao fim, né? Mas aí quando você abre o processo é muito legal, porque você entende que precisa seguir um método. Que você precisa se fazer 1000 perguntas o tempo todo, você precisa voltar no começo de novo. Isso é sensacional, né? Realmente, não é só um quebra-cabeça, é realmente um processo mesmo, assim, com estratégia, não é só sentar e escrever uma história. Não, e árduo. E assim, eu acho que vale a pena pensar. Eu acho que 2 coisas. Uma que você levantou que é muito importante, que é... Eu acho que a pior coisa que pode acontecer com não só um roteirista, mas alguém que faz um filme, é um espectador sentar lá pela primeira vez na vida, assistir aquilo em 2 horas e fazer uma pergunta que você, em X meses, nunca se fez. Isso é a pior coisa que pode acontecer. Cara. Porque quer dizer que você não pensou a fundo o suficiente. Uhum. Sabe? Então, em teoria, assim, esse processo ele é árduo e longo e terrível em casos. E muito bom e terrível, e muito legal. E horroroso e eu não reconheço pra ninguém. Mas porque é isso, é você, cara, se forçando a pensar absolutamente todos os ângulos possíveis pra ter certeza de que, você chegou no melhor resultado dentro do que você quer falar, claro, lógico. Dentro da caixa. E pra isso, né? Pra não bater em alguém, pra ter essa né, honestidade de bater em alguém e alguém receber aquilo e falar, caralho, isso foi bem feito. Não no sentido, né? Bem filmado. Não, até foi... Cara, pensaram pra fazer isso. Foi legal. Uma história bem contada, né? É sobre isso. Sensacional. E olha, cara, é muito fácil de você se perder, assim.
cheguei nisso, lógico, depois de estudo, né? Fiz mestrado, tudo. E eu acho que mais do que tudo isso, processo, né? Tipo, fazer. Porque no começo era literalmente isso. Eu saí da faculdade, eu, sei lá, comecei a escrever um longa, sabe? E, cara, passei anos escrevendo esse longa, nunca consegui escrever de fato, sabe? Nunca consegui terminar, porque era isso, era uma avalanche de problemas que eu não sabia resolver, porque eu não tinha feito o básico de pensar na história antes e tentar estruturar antes e pensar, sabe, blocar antes. Pra mim, pessoalmente, a coisa das 8 sequências ajuda, porque é isso, ela pega um monstro de 8 cabeças e transforma em 8 cabeças. Então eu olho pra cada cabeça, sabe, e depois uno as 8 cabeças e beleza, aí o monstro tá de pé. Mas enquanto eu tô olhando só pro monstro, sim, ele fica meio inatingível, sabe? Genial. Perfeito, genial. Nós teríamos o roteiro, mas eu acho que o roteiro é aquele documento é o resultado que a gente de tudo isso, né? Conhece, sim, já passou. É, né? Tudo isso aí. É tudo isso aí com diálogo, né? Remontando as estruturas que nós já mostramos, né? Então, sim, aquilo que foi estruturado na One Page, que já é uma organização do Brainstorm, depois, se é uma série, vai pra Bíblia, desenvolve o personagem. Tem uma coisa, se tiver tempo só. Claro. Que eu queria mostrar, mas é que no roteiro do Mutante. Mas do é Mutante? Uma coisa. Vamos lá. Só porque é aquela coisa de... Eu nem... Faz anos que eu não leio esse roteiro, tá? Então pode ser que esteja péssimo. Que é o projeto inédito errado que nós trouxemos aqui, né? Eu que você adoro, que abriu com a gente. Crises existenciais. Então, se tiver errado, vocês cortam essa parte. Mas só não, que não quero mostrar nada. Beijo, tchau. Falou, galera. Não dou meu consentimento. Pensando bem. Olha lá, 2017. Gente, quase 10 anos. Quase 10 anos. Tem uma cena, se não me engano é a segunda cena. Peraí. Acho que vai descendo aí, vai descendo. Aí, peraí, com a Flora. Primeira cena com a Flora ali. Aqui... Segura. Já passou. Aí, não, vai descendo um pouco, Aí. Peraí, deixa eu ver onde parar aqui. Vai um pouco mais pra baixo. Pode parar aqui. Tá. Não, só pra ilustrar um negócio, assim, sabe? Aquilo que eu tava falando do diálogo. Esse, né, enfim, todos passam por aquele processo de ter muito diálogo, e aí você vai enxugando, vai enxugando. Lógico que é uma cena que tem bastante diálogo. Essa é a primeira cena que a gente apresenta nesse filme, né? Esse é o cara que tem a banda cover, ele é irresponsável, ele é casado com essa esposa, que é a Flora, que é quem sustenta a família e meio que tolera esse cara. E essa é a primeira cena que mostra a dinâmica deles, né? E eu tinha várias versões em que essa dinâmica era, sei lá, eles discutindo na cama, eles discutindo, fazendo as compras no mercado, discutindo, fazendo algumas... É sempre eles discutindo, né? Falando, um apontando o problema do outro, aquela coisa, né? Preciso apontar rápido nas primeiras 10 páginas, estamos na página 4 e tal. Então, preciso deixar claro sobre o que é o filme. Mas aí eu cheguei a um lugar que eu achei, putz, vou manter o diálogo, porque assim, a cena é uma discussão entre marido e mulher, só que eu vou deixar a discussão em torno da turnê dele, que é uma coisa superficial e externa, mas eu vou tentar trazer o que ela não está falando para uma ação dela. Tipo, eu não tô falando que é um baita, meu Deus, olha que exemplo de roteiro. Inclusive falando, né, reiterando que não leio há 7 anos, não é tão legal quanto eu imaginava que era. Mas o que eu pensei eles estão no meio de uma festa infantil e eles estão tendo uma discussão na cozinha enquanto ela tira coxinhas do forno. E ele acabou de voltar de turnê e ela tá falando como a turnê dele não faz mais sentido, ele não ganha dinheiro, é bom ele pensar em ser adulto e ser responsável de verdade, bababá. Enquanto ela, né, fez salgadinho e tá fazendo lá a festa e tirando as coxinhas do forno. Só que ele tá na vibe tudo, né, tipo, não, eu tô certo, você tá errado, eu tô certo, tem que viver o sonho, você se vendeu pro sistema, bababá. E aí chega uma hora que ela tira a coxinha e ela pega os palitos e aí ela começa a esfaquear as coxinhas com palito, meio descontando o que ela tá sentindo dele.
Sabe? Então, assim, tipo, ai, cara, em vez de eu pegar e ter ela falando, André, você precisa... Estou muito brava com você, estou muito nervosa. Exato, sabe? Eu falei, sabe, beleza, ela vai entender o que ela tá falando, só que ela vai estar esfaqueando a coxinha ali. A gente vai entender nessa primeira cena. Ah, tá, nossa, tem um descompasso aí nesse casal, sabe? Sim. Não é um exemplo perfeito, assim. Eu só queria é um mostrar ótimo pra, exemplo. tipo, sabe? Ah, tirei um diálogo e botei Sim. uma ação, sabe? Sim. Sim. Que é muito a função do roteiro e é onde a gente geralmente derrapa, porque a gente se embrenha na história e começa a escrever cena que não entrega plot. Sim. Então, como que a gente realmente revela, né, mostra, ao invés da gente ficar contando, né? Eu acho isso muito legal. É um exemplo, porque é uma dor, né? Todo dia a gente tá lá escrevendo e daqui a pouco a gente tá escrevendo e não substituindo, ou se permitindo fazer algumas substituições de ações que a gente acaba verbalizando e precisando, e aí perde um pouco o tônus do que a gente queria passar. Sim. Nossa, Denis, você foi muito, muito generoso trazendo todos esses projetos, todos esses processos, abrindo tantos processos pra gente, clareou muito a cabeça aqui. Cara, foi um workshop. Uma aula. Foi um workshop. Ai, Se, gente, se você eu ainda amo. não tinha passado por algo tão organizado, Sim. né? Você que está nos ouvindo ou nos assistindo pelo YouTube, cara, temos aqui uma estrutura de um processo criativo, ou seja, a estrutura do processo. Perfeito, de vários, Porque os né? exemplos estão aqui, como você monta, né? E o Denis, que está em projetos incríveis, compartilhou com a gente para revelar isso, né? Obrigada pra quem tá mesmo. buscando se gente, aprimorar. Valeu vocês. Eu acho que demais. cara, é muito legal falar assim de processo, porque é isso, né? Geralmente você conta mais ou menos sobre as ideias e tal, e as pessoas esperam pra ver no ar, né? Ninguém entende muito qual que é o processo, ninguém entende muito qual que é a do roteiro, acham que são só as falas, né? Não Exato. entendem o que é. Então, sei lá, eu sempre acho muito legal falar, e eu gosto muito de falar do meu processo, assim, mas eu entendo e sei que ele é muito pessoal, né? Cada um vai ter o seu, e, cara, pode ser que eu apresentei coisas aqui que não funcionam nem de longe pra pessoas e não tem problema nenhum. Cada um acho que vai encontrando o seu. Assim, né? Exatamente. Espero que tenha sido divertido pra você também. Muito além de- legal, adorei. Gente. Adorei, valeu. Que bom. Muito obrigada, então. Obrigadíssimo. Valeu. Pô, valeu.